Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e eu vou falar um pouco de como que eu tô organizando a minha vida adulta para me tornar uma adulta funcional. Então, o que acontece? Nos últimos 4 anos, eu andei pensando muito sobre os rumos da minha vida, né? O que que eu estava fazendo. Porque eu não sou mais uma adolescente de 15 anos que acha que vai morrer aos 27. Eu vou fazer 27 daqui a alguns meses. E não tem nenhum sinal de apocalipse ou que a gente vai morrer de fato em alguns meses. Então, eu preciso começar a tomar jeito para guardar dinheiro, fazer as minhas coisas, organizar a minha saúde, né? Ir atrás das coisas da minha saúde e também pensar no futuro, né? O que que eu quero ali para os próximos anos. Porque eu não sou mais uma adolescente emo que fica trancada no quarto, no escuro, escutando Legião Urbana. Então, vamos pensar em como a gente pode melhorar a qualidade de vida para nossa eu do futuro. E o primeiro estalo que eu tive de que eu precisava melhorar as coisas foi no meu último ano de faculdade, que eu estava trabalhando muito e eu fumava. E cada vez que meu nível de trabalho aumentava, e aumentou muito porque o meu último ano de faculdade foi durante a pandemia, o meu nível de trabalho aumentava, a quantidade de cigarros que eu consumia aumentava também. Começou a se tornar insustentável. Mas eu fazia isso porque tinha uma possibilidade de um aumento, assim, de um aumento, uma subida de cargo muito grande depois que passasse essa fase pandêmica, né, principalmente. E aí passou, eu tive aumento, eu subi de cargo e aumentou R$ 300 o meu salário. Isso era menos do que eu gastava com o meu vício. Então eu falei, não, não é isso que eu quero para minha vida. Eu olhava para a vida de pessoas que estavam ali na área, né, que eu trabalhava, e eu não me identificava, não via trabalhando naquele nível ou abdicando de algumas coisas para conseguir subir na carreira e estar naquelas posições. Então foi um momento que eu olhei e pensei, vou para a carreira acadêmica. E comecei a me dedicar ao mestrado, enfim, fui mudando. E eu acho que esse foi o primeiro estalo de eu preciso cuidar de mim porque o mercado não vai cuidar, né? Então a gente tem que ir atrás das coisas que fazem sentido para nossa eu do futuro ou para nossa eu de agora. E além disso, parar de fumar também era uma grande questão e é uma coisa que eu consegui fazer já tem aí alguns bons anos que eu não fumo mais e é assim que eu fui começando a pensar numa eu do futuro, né, construir uma vida aqui pra mim é o do futuro. Acho que esse é o ano que eu tô mais dedicada em realmente mudar o meu estilo de vida para que seja mais sustentável para mim é o do futuro. Porque o que aconteceu? Os últimos 3 anos foram um pouco loucura, porque eu me mudei de estado e nessa mudança eu tinha saído, era a primeira vez que eu tava saindo da casa da minha família, então fui fazer mestrado, tava uma loucura, eu ia para São Paulo 2 vezes por mês, era insano. Depois eu me mudei de estado de novo, tentando buscar uma vida mais equilibrada, mais saudável. E aí no último ano, né, no caso, eu tentei construir novos hábitos, tentei começar a entrar numa rotina mais saudável, mas ainda teve muita viagem, teve muita coisa que a gente fez. Eu fiquei noiva, inclusive, se vocês não sabem dessa atualização. Então foram anos muito intensos, mas que eu percebi que se eu quisesse voltar ativa, né, porque foram os anos pós-pandemia, se eu quisesse voltar ativa, eu precisava ser mais saudável para conseguir tancar. Que eu ia viajar, eu não aguentava, eu ficava muito cansada, a gente ia sair, eu ficava muito cansada. Então eu precisava de coisas que me dessem mais energia. E aí, com isso, em abril, março, mais ou menos desse ano, eu comecei a correr atrás de realmente construir uma vida melhor pra Thaís do futuro, assim, porque tava insustentável. E a primeira coisa que você deve fazer como um adulto funcional, faça seu check-up de saúde. Se você tiver, assim como eu, ter sido engolido pelo mercado corporativo e ter esquecido que você tem que fazer check-up de saúde, vá fazer um exame de sangue. Hoje em dia tem coleta de sangue em casa, inclusive eu fiz, foi maravilhoso. Não tive nem que sair de casa, fiz tudo pelo plano, foi incrível. É, Inclusive, para pegar a guia para os exames de sangue, eu nem fui para a consulta presencial, eu fiz uma teleconsulta. Ele pediu os exames mais básicos, fiz, aproveitei e passei na ginecologista também, mas aí presencial, e endocrinologista, porque eu tenho histórico familiar também. E assim, tive que fazer algumas suplementações de vitamina, mas meu exame de sangue veio zero bala, assim, tudo tranquilo,
tudo perfeito. A suplementação me ajudou muito na energia. Tive que corrigir algumas coisas da alimentação que estavam me dando baixa de energia. Eu precisava comer mais, precisava de mais vitamina B12, né? Que a gente adquire ali pela carne vermelha ou pelos vegetais escuros, como espinafre, enfim. Pelo menos foi o que a gente me disse, né? Hoje estou bem melhor, tenho bem mais energia. E junto com isso, veio com uma parte que, assim, eu era completamente hater, que é a academia, né? Acho que a gente já sabe que esse papo fitness caiu aí na moda de todo mundo, mas o meu vai ser um pouco diferente, tá? Pra a gente não cair na mesmice. O meu ponto era, quando eu ia viajar, eu não conseguia aguentar caminhar o dia inteiro. Que na verdade, as viagens a gente caminhava, tipo, 10, 12 quilômetros por dia, que foi, né, no caso lá na Noruega, na neve, e era um pouco cansativo de fato, mas o fato é que eu não aguentava. E eu queria que isso mudasse. Então, eu comecei a fazer academia, não pelo físico, apesar do meu físico estar uma bosta, mas pela resistência. Então eu comecei a fazer principalmente cardio para ter um costume, né, de andar, de caminhar. E aí, quando for viajar, eu consigo aguentar mais tranquilamente. Também testar tênis, enfim, aí eu consigo, de fato, me acostumar com isso. E quando eu fui fazer isso, falei, tem que fazer um pouco de musculação, né? Porque você precisa fortalecer os músculos. Ai, que papo chato. E eu falei com a Monali, que é quem monta os meus treinos na academia que eu vou. E ela é incrível. E ela montou um treino misto pra mim, só pra eu acostumar com a rotina de fazer musculação. E aí hoje eu faço musculação ali uns 30, 40 minutos, mais 20 a 30 minutos de cardio. E tem sido muito, muito, muito bom. Tem me dado energia, tem me motivado também a levantar, sair de casa, me arrumar um pouco. E é uma coisa que a gente tá fazendo todos os dias. Para se tornar, então, um adulto funcional, faça um check-up e depois ajuste algumas coisas de saúde que talvez não façam sentido como estão hoje em dia. No meu caso, eu precisava me colocar um pouco mais ativa, já que eu trabalho home office e gosto de viajar. Então, eu queria, né, me movimentar um pouco mais para o meu corpo estar acostumado. Aqui em casa não tenho muito problema com tarefas domésticas. Eu vejo que tem uma coisa para fazer, eu vou lá e faço, a gente divide as coisas aqui também entre eu e meu noivo. Isso para mim tá ok. Mas se você tem essa dificuldade, talvez um cronograma bem simples assim. Segunda, lavar os banheiros, terça, aspirar a casa, quarta, manutenção da cozinha, quinta é o dia de lavar roupa. Talvez você consiga separar assim e deixar um pouco mais tranquilo. Eu tive que adicionar algumas coisas aqui nesse calendário semanal, porque eu queria muito adicionar a criação de conteúdo. Que essa é uma coisa que eu preciso ajustar na minha vida adulta. Ter de volta esse hobby que eu gosto tanto, mas que eu negligencio. Porque a vida adulta é assim, né? A gente tem mil coisas pra fazer, tem mil pressões de todos os lados, parece que todo mundo tá fazendo uma coisa diferente, tem gente que tá casando, tem gente que tá comprando apartamento, tem gente que tá saindo pra um mochilão de voluntariado, tem gente que tá abrindo um negócio, então assim, a gente fica meio perdido mesmo do que fazer, porque a gente não tá mais naquele ciclo escolar, por exemplo, em que todos os seus amigos têm a mesma idade, frequentam os mesmos lugares, fazem as mesmas coisas, um faz um cursinho, outro faz inglês, outro faz não sei o quê, mas são coisas muito parecidas. E na faculdade meio que segue a mesma linha, né? Porque tá todo mundo conseguindo estágio, tá começando a trabalhar, enfim, a gente ainda tem um círculo social muito parecido. Depois da faculdade, que é o que eu falei dos últimos 3 anos, as coisas ficam meio malucas, cada um vai pra um lado. E uma coisa que eu acho que é muito importante que eu coloco na minha cabeça e vivo repetindo pra meus amigos é que não é porque você acha legal uma coisa que você tem que fazer. Eu acho super legal, por exemplo, que meus amigos abrem empresa, acho super legal quem tá casando e tendo filho, né, construindo uma família, mas não necessariamente esse é meu caminho. É tipo quando você vê uma pessoa com uma roupa super bonita, mas que não tem nada a ver com o seu estilo. Tipo, não é porque você acha algo bonito que aquilo que quando você vestir, você vai gostar, porque não faz parte do seu estilo. E nesse mundo que a gente tá sendo tão influenciado o tempo todo, né, vendo no Instagram o que as pessoas estão fazendo, compartilhando suas conquistas, não significa que você também tem que fazer. Você só achar legal e ficar feliz pelos outros e ainda assim seguir o seu propósito. E é muito difícil. Então, outra coisa que
você deve se organizar para a sua vida adulta é entender seu propósito para pelo menos 5 anos, né? Nós, emos, que pensávamos que morreríamos com 27, eu sei o quanto é difícil pensar em uma vida a longo prazo, tá? Então, 5 anos, 3 anos, o próximo 1 ano, vai começando devagar, aos poucos. O que que você quer para sua eu do futuro? Eu quero que elas tenham uma alimentação melhor para que ela não fique mais inflamada. Eu. Eu sou essa pessoa, porque eu como 1% de lactose e eu passo mal o dia inteiro. Para finalizar esse vídeo, né, a gente concluiu o que é importante de fato a gente saber para a vida adulta. É saber as coisas que você quer, porque senão você vai se desvirtuar das coisas, porque a vida adulta acontece, você vai ter que ajudar os outros, você vai ter que, às vezes, ajudar a sua empresa, mas tenha muita certeza das coisas que você quer, tenha muita clareza dos seus limites, das coisas que você não quer. Isso vale para carreira, relacionamentos, vida doméstica. Mas vamos falar então das coisas importantes para a gente saber da vida adulta. A primeira e mais importante, que é o guia principal, é você ter clareza do que você quer. Porque senão você é facilmente desvirtuado, facilmente influenciado pelas mil e outras coisas que a vida adulta podem te proporcionar, que podem fazer, seja em relacionamentos, carreira. A vida sempre vai acabar tomando conta, porque a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que fazer um monte de coisa. E se você não tem clareza dos seus limites também, você pode acabar indo para um caminho que não era o que você queria. Então tenha muita clareza disso, tenha consciência que a sua saúde é o mais importante, porque é ela que vai possibilitar você fazer as coisas que você quer. Então, corra atrás do seu check-up, corra atrás das coisas que você precisa entender sobre a sua saúde. Se você tem algum histórico familiar, já vai conferindo isso, porque de repente, ali num futuro próximo, a longo prazo, isso vai te limitar de fazer uma coisa que você queria muito. Então, já vai cuidando disso. Você tem plano de saúde, a gente tem o SUS. Rapidinho você soluciona isso. É mais rápido você solucionar o seu check-up, coisas, do que o tempo que você fica com essa aba mental de, eu preciso resolver isso. Então vai lá, rapidinho você faz, suplementa já o que você precisa, se você precisar, e isso já vai te dar uma qualidade de vida bem melhor. E claro, tem uma rotina doméstica também que seja do seu agrado, não agrado, né, mas pelo menos que se encaixe ali na sua rotina e que não tome tanto tempo, porque assim, se você for parar para fazer as coisas domésticas, você nunca vai parar, porque a casa sempre vai começar a sujar. Uma casa ativa, que você faz as coisas, que você cozinha, que você não fica pedindo delivery, ela sempre vai estar suja. Então, aprenda a viver com um pouco da bagunça também, entenda quais são as suas possibilidades domésticas, né? O que você consegue fazer, o que você não consegue, o que você consegue terceirizar, ali, pensar numa lava-louças no futuro, e o que você consegue deixar um pouco mais espaçado também, isso é bem importante. Por exemplo, eu comprei um aspirador que ele é muito bom, e agora eu tenho que passar aspirador só uma vez por semana, e o resto eu deixo com um aspirador robô, que ele é bem burrinho, que ele não mapeia, mas que dá conta aqui da casa, principalmente porque eu tenho gato. E claro, tentar aproveitar um pouco dessa parte de ser adulto, que é ninguém te impede de fato de fazer as coisas, tirando as leis, mas se ninguém te impede, por que você está se restringindo de fazer por convenções sociais? Trace seu plano, entenda o que você realmente quer por você e não pelos outros, e vai atrás. Não tem nada te impedindo. Agora você tem dinheiro de adulto para conseguir as coisas, e eu acho que isso é uma parte muito boa. Afinal, a gente tem que trabalhar para isso, para fazer as nossas coisas e não as coisas dos outros. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui que vou postar mais vídeos sobre a vida adulta, e também como uma pessoa que se mudou de casa, se mudou de cidade, se mudou de estado e passa por alguns desafios um pouco maiores por não ter uma rede de apoio. Enfim, um beijo e até a próxima. Tchau!